Do programa Diálogo Cósmico, Namastê, voltando de Poços de Caldas, onde a Joselma Vaz fez um evento lá no Hotel Joia, com a participação do Rogério Temporim e vários outros. A gente teve uma tarde muito agradável lá, e eu fui palestrar sobre história da ufologia, e surgiu inevitavelmente, na hora das perguntas, aquela clássica pergunta: como os humanos reagiriam aos ETs, especialmente as religiões, né? Bom, depende da religião, que eu respondi. Por exemplo, na China, na Índia, existe a ideia de que o universo é feito de muitos mundos. E esses mundos estão dentro de vários universos, quer dizer, são multiversos com multimundos. Tanto que no budismo você saúda os Budas das 10 direções: norte, sul, leste, oeste, sudeste, sudoeste, não sei o que, acima e abaixo de você. Ou seja, em todas as direções do universo vão existir mundos habitados que tiveram os seus Budas, no sentido não do Buda, esse Buda, mas no sentido de que todos têm um líder religioso, todos têm um salvador, né? Mesmo na Terra você teria vários seres iluminadores, né? Avatares como Cristo, Krishna, etc, etc, etc. Então, para o budismo isso não é problema. No hinduísmo também se fala muito nos lokas, né? Que são os mundos, os seus seres, as suas hierarquias. Então nada disso seria nada espantoso para esse pessoal do Extremo Oriente. No mundo islâmico, curiosamente, o Islã é considerado uma religião tão fechada, tão autoritária, né? Mas tolerante com a relação dos ETs. É uma coisa muito engraçada. Alguns professores sauditas foram perguntados sobre isso, e eles falam assim: não, esses seres existem, só que para nós chamamos de djinns, de gênios, porque segundo o Alcorão, Deus teria criado os djinns juntamente com os anjos, teria criado os djinns separadamente antes de criar o homem, e eles eram feitos de fogo que não queima, quer dizer, de energia pura. E quando o ser humano foi criado, os djinns falaram assim: nós não vamos nos curvar a um ser de barro, se nós somos de fogo e luz, né? E aí Deus teria lá, né, no caso, teria jogado os djinns para fora do seu convívio e, né, teriam se tornado, praticamente demônios, né, e teriam passado a viver com inveja, com antipatia pelo ser humano e ao mesmo tempo uma certa relação. Tanto que na Idade Média muçulmana a pessoa podia alegar que, por exemplo, foi seduzido por um djinn, que foi enganado por um djinn, um gênio, né? Porque aqueles gênios da djinn, que é da lâmpada mesmo, aquilo na cultura muçulmana, uma categoria de seres, né? O rei Salomão, os judeus, aprisionou os djinns, né, com o seu anel, né, com o seu selo de Salomão, colocou eles, os djinns perigosos, na garrafa. Daí que vem a origem da história do gênio na garrafa, né? Que eles só poderiam ser abertos com um certo selo, com um certo chamado, e que aí sairia um djinn perigoso, que estaria aprisionado dentro dessa garrafa, né? E que o templo de Salomão foi construído com a ajuda dos djinns, por isso que teria sido tão perfeito, né? Então tudo isso aí no Islã, e eu acredito também que no judaísmo não é um problema, até que os judeus falam Shema Shema Israel Elohim. Elohim está no plural, né? Na verdade Elohim como Deus, mas na verdade são os deuses, né? Então são muitos deuses, quer dizer, eles sabem que existem outras vidas, que existem outras, né? Então o problema com os ETs não vem do Oriente, mesmo do islamismo. O islamismo pode ser um problema muito grande para as outras religiões, para as outras culturas, para a cultura ocidental, mesmo para a cultura do Extremo Oriente. Os chineses, os tibetanos sempre tiveram muito medo dos muçulmanos, né? Sempre se preocuparam muito com essa tentativa de expansão do mundo árabe. O Ocidente lutou a Idade Média inteira contra isso, né? Até a expulsão lá dos árabes de Granada, lá na época da Rainha Isabela. Então sempre existiu um conflito muito grande entre o Islã e as outras religiões. O Islã quer se tornar a religião única do mundo, né? E os outros povos não querem isso, claro.
Então isso aí sempre é muito antigo, mas com relação aos ETs não é um problema. E, por estranho que pareça, o cristianismo, que é uma coisa muito mais branda, né? Eu acho, pelo menos, tem problemas com os ETs, porque leva muito a sério aquela frase que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, um ser que não parece com o homem não pode ser de Deus, né? Ou ele não é divino, ou ele não existe, né? Então, por exemplo, os protestantes americanos, especialmente os Estados Unidos, que é protestante, tem uma visão muito estreita, né? Se a Bíblia fala que não existe reencarnação, então não existe reencarnação. Se a Bíblia fala que homossexualismo é pecado, então homossexualismo é pecado. Se a Bíblia fala que você deve... Não pode adorar ídolos, não pode ter imagens de santos, né? Eles também tem problemas com os católicos, né? E, embora, assim, a gente sabe, né, que o Papa João XXIII teve um contato extraterrestre, este é o Papa que a gente sabe, né, que era um Papa muito progressista, ele teve um contato com um extraterrestre, ele viu um extraterrestre que desceu lá no jardim, o cardeal que conta essa cena, um ser tipo pleiadiano, luminoso, desceu e falou coisas para o Papa que o cardeal não ouviu, porque o cardeal não foi convidado a chegar perto do ser. Então o Papa foi lá e teve uma conversa privada com o ser que desceu de um pequeno UFO, num jardim em pleno Vaticano, e falou com ele. E esse Papa João XXIII teria sido um grande modernizador, né? Ele que, por exemplo, fez uma coisa que eu acho errada particularmente, que foi tirar o latim da missa, tirou muito do charme da missa latina, né? Eu achava que aquilo era muito bonito, eu não acho que não devia ser movido. Por exemplo, a simplificação das batas, tirar as batas, hoje o padre pode andar a paisana, né? Também é uma coisa que não acho muito legal. Ele até queria implementar coisas mais avançadas, né? Até umas tendências meio comunistas ali, que eram desse Papa, teoria da libertação e tudo mais. O João XXIII, ele criou uma grande revolução, né, na Igreja Católica, que era muito retrógrada na época, e agora, hoje em dia, ela é muito mais branda e muito mais... Eu acredito que tem chances muito maiores de sobreviver se modernizando. Mas os protestantes, principalmente, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, todas essas pessoas neopentecostais, presbiterianos, etc., são muito, muito, muito fechados pelo assunto ET. Eles acham que é uma heresia porque é a imagem de Deus, porque eles ainda têm o antropocentrismo, né, de achar que o homem é o favorito de Deus, que o homem é a criação favorita de Deus, é a imagem de Deus, né? Até eu assisti um filme bacana ontem, acho que não, ontem não, semana passada, A Forma da Água, de uma mulher que era surda, né? E ela tinha uma amiga que era uma negra, elas eram faxineiras numa base. Esse Forma da Água, essa base tinha um ser peixe que tinha sido capturado. E aí tinha um homem muito sacana, que era o detetive lá, que era o chefe. E ele falou assim, aquilo é uma aberração, se referindo ao homem peixe, né? Porque aquilo não é de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele ainda olha para a negra, ele é racista. Ele fala assim, aliás, mais próximo à minha aparência do que à sua aparência. Quer dizer, então que ele não achava... Que aí se você fala assim que o homem é formado à imagem de Deus, então qual homem, né? O branco, o oriental, o negro, quer dizer, o indígena, quem é o homem que se parece com Deus, né? E os outros que se parecem menos estariam mais afastados de Deus. Quer dizer, olha o grau de preconceito que é isso, né? E o ET, por exemplo, que é muito diferente do homem, então está totalmente fora de Deus, só pode ser uma coisa do diabo, né? Então isso aí seria o grande problema. Aí uma senhora falou assim, mas os espíritas aceitam a vida extraterrestre e aceitam a reencarnação. Bom, o espírita é um movimento cristão, sem dúvida, o kardecismo, mas que rompe com a Igreja Católica. A Igreja Católica considera o kardecismo heresia também, né? Então, por exemplo, falar em reencarnação, falar em vida extraterrestre é possível no kardecismo. O kardecismo dá abertura, tanto que era um evento kardecista que eu fui, mas não é o padrão
da Santa Sé, não é o padrão das grandes igrejas, né? Protestantes ou ortodoxa ou católica, né? O cristianismo original só aceita a vida única, né? Onde você passa por uma vida e vai encontrar com Deus ou vai para o inferno eternamente, né? A danação eterna ou a bem-aventurança eterna, né? Que para mim é um absurdo que alguém acredite nisso, com todo respeito a quem é católico, que acredita numa vida única, ou protestante que acredita numa vida única, porque se fosse assim, um bebê que nasce e morre com menos de um ano, ele não teve direito a pecar, né? E nem a ser louvável, ele não teria tido tempo para exercer isso, então existiria uma incoerência, porque todos deveriam então viver para mostrar a Deus a que vieram, né? E no caso das pessoas que têm deficiência mental, e no caso das pessoas que são paralíticas, né? Quer dizer, como você explicaria assim que Deus julgaria aqueles que não puderam exercer, né, o seu livre-arbítrio, né? Para mim não tem sentido. Para mim só se explica a existência da alma e do livre-arbítrio em múltiplas vidas, né? E com o karma, que é o sistema, na verdade, que os espíritas kardecistas pegaram do Oriente. É o sistema hindu isso aí, né? Eles dizem que os cristãos primitivos acreditavam nisso. Não sei se é verdade, porque eu não sou especialista em cristianismo, mas eu sei que isso é o sistema hindu-budista, que o karma constrói a reencarnação. Teu karma constrói a reencarnação próxima, teus erros e acertos vão construir a tua próxima vida, né? Mas com relação aos protestantes, além de eles não aceitarem a reencarnação, eles ainda por cima não aceitam a vida extraterrestre por achar que é uma aberração a frase bíblica que eles levam à risca, né? E que é onde dá o problema, que as religiões, principalmente os americanos, que são tão assim, que tem uma cabeça tão rígida, tão estreita com relação a isso, iam ficar muito chocados, ou alguns iam ficar muito revoltados e querendo demonizar esses seres que na verdade não tem nada a ver com isso, que nem estão nem aí para a religião dos humanos, entendeu? A religião dos humanos, eu sinceramente acredito que todas as religiões humanas são antiquadas. Eu acho que todas elas, nenhuma delas serviria do ponto de vista dos ETs. Eles não iam converter nenhum ET com aquilo, nem muçulmano, nem budista, nem cristão. É tudo muito antigo e muito cheio de vícios, de arcaísmos, né? Mas eu estou respondendo no ar o que a moça me perguntou no congresso lá de Poços de Caldas, e eu não tive tempo de elaborar mais, o tempo era curto, e espero que sirva para as pessoas que têm a mesma dúvida, ou que querem ouvir a minha opinião, né? A minha mera opinião, né? Não sou ninguém, né? Eu nem sei se Deus existe, se Deus não existe, a gente não sabe nada, na verdade, entendeu? Então a gente tem que sempre colocar a margem da dúvida, mas sinceramente eu deixo aqui o meu parecer, tá bom? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.